Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges, sou pós-graduando em Biologia Molecular e também editor da revista Vida e Saúde, uma revista que está há 80 anos no Brasil divulgando temas como os chamados 8 remédios naturais, medicina preventiva, o que faz dela a mais antiga revista de saúde, de divulgação em saúde e ciência no Brasil. Eu quero falar um pouquinho com você sobre essa pandemia, declarada assim já pela ONU, do coronavírus. Eu quero falar brevemente sobre isso. Muito já se escreveu aí nos meios de comunicação, na mídia. Infelizmente, muitas desinformações também estão circulando por aí e eu fico preocupado com alguns vídeos que chegam até a gente, com pessoas até com graduação, tentando minimizar o problema e até propagando alguns tipos de teorias de conspiração. Nesse momento não interessa mais exatamente como surgiu esse vírus. Já se falou bastante sobre isso também, sobre o consumo de carnes exóticas lá na China, morcego, sopa de morcego, cobras, enfim. O que importa realmente agora é lidar com o problema. De fato, é um vírus que não traz assim letalidade tão alta e isso pode ser que esteja levando algumas pessoas a pensar que não é preocupante. Só que esse vírus ele se propaga muito rapidamente e por causa disso, pessoas são infectadas, uma pessoa infectada pode infectar 3 outras, e isso, pense numa progressão, quanto outras pessoas podem ser infectadas em pouco tempo, tanto é que países que tinham poucos casos, em questão de dias, passaram a ter muitos casos. É o caso da Itália, o caso do Irã. Na China também houve uma propagação rápida de muitos infectados. Apesar de a letalidade não ser tão alta, o que ocorre é que não há leitos suficientes para lidar com essa demanda aumentada subitamente. Então, se 1.000 pessoas são infectadas, pelo menos 15% delas precisarão de cuidados médicos. E entre essas aí, 5% precisarão de cuidados de UTI e 1% pelo menos será o percentual aí de mortes. Então, numa escalada de infecção muito alta, com muitas pessoas sendo infectadas, pense nas necessidades que haverá de leitos, de hospital, de tratamento, de UTIs, e você terá então uma ideia do quadro preocupante que levou dessa vez, mais uma vez, a ONU a decretar pandemia mundial. Outras medidas foram tomadas, como por exemplo o presidente Trump dos Estados Unidos decretou que por 30 dias voos da Europa não mais pousem nos Estados Unidos, então os aeroportos americanos não mais receberão voos vindos da Europa. A Itália inteira está em quarentena. Casos no Brasil ainda são poucos, aí se suspeita que o vírus não se dê muito bem com o calor aqui do nosso país, só que em pouco tempo as temperaturas começam a baixar, né, em alguns estados e algumas regiões do nosso país, o que também desperta algumas preocupações. Eu quero convidar você a assistir ao vídeo que eu coloquei aqui na descrição. O link está ali, por favor assista esse vídeo, é um dos melhores que eu já assisti, com informação de qualidade, um vídeo equilibrado, que foi gravado, é uma live na verdade, pelo Átila Yamarino, que é biólogo, bacharelado em 2006, doutor em microbiologia em 2012 pela Universidade de São Paulo e divulgador científico na internet. Ele também fez um pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e pela Yale University. Enfim, é um divulgador de ciência já conhecido nas redes sociais, e nesse vídeo, repito, cujo link está aqui na descrição, ele fala sobre essa questão da baixa letalidade, porém do grande transtorno que esse vírus traz à sociedade. Ele fala das fases também pelas quais passa essa questão da epidemia, e as informações são realmente muito importantes, e eu quero convidar você a assistir a este vídeo. O Distrito Federal aqui no Brasil já decretou também que pelo menos por uma semana, se eu não me engano, as aulas estão suspensas, aglomerações devem ser evitadas. A Igreja Adventista no Paraguai também já determinou, já emitiu uma notificação para que seus membros, por algum tempo, também evitem o culto, né, e façam isso remotamente. Que bom que hoje em dia nós temos aí cultos que são transmitidos pela internet, porque se isso eventualmente acontecer também no Brasil, nós poderemos ter acesso, né, a esses conteúdos, poderemos realizar em casa nossos cultos e assistir a programações e até fazer reuniões, né, via
quem sabe Skype e outros recursos, ali poder trocar ideias e orar juntos e orar pelas pessoas que estão infectadas e pela condição mundial, enfim. Mas também é bom lembrar que a Bíblia fala dessas situações, né? Epidemias estão previstas ali, especialmente em Mateus capítulo 24. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também alguns links para que você possa assistir a vídeos e a conteúdos que falam sobre os sinais da volta de Jesus, e entre eles está realmente essa questão das epidemias. Não deve ser surpresa para aqueles que conhecem as profecias bíblicas, e esses principalmente não deveriam estar tentando minimizar o problema, achando que ele não existe, né? As informações estão chegando, nós estamos recebendo aí áudios e vídeos de pessoas que moram nos países afetados, e na Itália, por exemplo, os cadáveres estão ali se acumulando, a demanda, né, por atendimento também não está dando, eles não estão dando conta disso, né? E será que tudo isso é invenção? Será que podemos realmente minimizar esse problema e desprezar realmente aqueles que estão sofrendo por causa disso? Claro que não. Então, entendamos que isso são sinais, eu entendo que isso é um sinal realmente da proximidade da volta de Jesus. Essas epidemias têm se tornado cada vez mais frequentes. Também entendo que isso é um indicativo de que como a vida nas grandes cidades acabará se tornando cada vez mais complicada. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro aqui são as cidades que mais inspiram cuidados, porque são muito populosas e recebem pessoas de vários lugares. Wuhan, onde a epidemia começou lá na China, é uma cidade bastante populosa, né? Super populosa. Enfim, é algo para acender uma luz amarela e a gente já começar a orar a respeito, pensar sobre, quem sabe, mudanças de vida, e não só isso, né? Mudanças de hábitos também, porque para enfrentar esse tipo de coisa, vale a pena cuidar um pouco mais da saúde, fortalecer o sistema de defesa, e nós, da Vida e Saúde, preparamos uma edição especial, a edição de abril da nossa revista, traz na capa uma matéria muito bem escrita, muito bem preparada por uma especialista, Coronavírus, lições de uma epidemia. E eu quero convidar você a ler essa matéria e a adotar o estilo de vida que é proposto aqui nesse texto, nessa reportagem de capa, para que você possa ter um sistema de defesa fortalecido para enfrentar essas e outras doenças que tendem a aumentar cada vez mais. Vale a pena se preocupar, quem sabe, um pouco mais aí com a questão do sono, as horas adequadas de sono, consumo de água adequadamente, exercício físico, alimentação o mais natural possível, o descanso, eu já falei, a exposição ao sol da maneira adequada, enfim, esses chamados 8 remédios naturais que não têm contraindicação e são realmente comprovados cientificamente e vêm da inspiração de Deus. Portanto, realmente são os melhores remédios que nós poderíamos usar para nos fortalecer. Eu tenho chamado esses 8 remédios de dicas do Criador, porque foi Deus quem nos deu, Ele sabe como nós funcionamos e Ele quer o nosso bem-estar. Infelizmente, vivemos num mundo carcomido aí pelo pecado. Cada vez mais vemos coisas horríveis acontecendo no mundo social, no mundo moral, no micromundo, né? No mundo das bactérias e vírus, essas coisas criadas certamente no laboratório de Satanás e que têm trazido grandes mazelas à população humana aqui neste planeta. Tá bem? Repito e reforço, assista ao vídeo aí na descrição deste meu vídeo, se informe, obtenha informações seguras a respeito desse assunto, veja como uma epidemia, ainda que não tão grande quanto podem se tornar essas epidemias no mundo, né? Quem sabe no futuro, como uma epidemia como essa é capaz de derrubar bolsas de valores, mudar a dinâmica do petróleo, né? Diminuir o preço do barril, causando inquietação pelo mundo, altera o valor do dólar, enfim. Crises econômicas podem ser geradas por conta dessas doenças e epidemias. Então imagine realmente o que pode acontecer no futuro, né? As pessoas cada vez mais fragilizadas, mais doentes e incapazes de lidar com essas coisas, e como realmente as estruturas humanas são frágeis, né? Como eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso em outros vídeos, como as nossas estruturas que a gente muitas vezes acha que são seguras, né? Nossas contas bancárias, a internet, a energia elétrica, a água, como essas coisas podem ser abaladas em tão pouco tempo. E isso nos faz pensar naquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De fato,
não podemos confiar nas nossas estruturas, porque elas são frágeis, são bastante frágeis, são transitórias até. Devemos confiar em Deus e saber que Ele está cuidando de seu povo e que, no fim das contas, ainda que esse mundo afunde cada vez mais, nós temos a esperança de Jesus voltar e restabelecer a ordem no universo e, depois de algum tempo, como aqueles que estudam a Bíblia sabem, transformar, recriar este planeta para que seja a nova Terra, onde não mais haverá doenças, morte e coisas ruins, tá bom? Mas enquanto esse dia não chega, vamos fazer o nosso melhor para propagar boas informações, para cuidar do nosso ambiente e cuidar também da nossa saúde, seguindo as recomendações de Deus deixadas tão claras na Bíblia e nos escritos inspirados que Ele legou à sua igreja. Um grande abraço para você e muita saúde, cuide-se, faça o seu melhor, siga as dicas das autoridades sanitárias para que você possa realmente se prevenir.